Queridos, nós vamos então refletir um pouco hoje à noite na palavra do nosso Deus, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Filipenses, capítulo de número 1, o versículo do 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30, você pode abrir a sua Bíblia nesse texto sagrado, que nós vamos ler e meditar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês, e isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela Igreja Presbiteriana em Moreno, pela vida dos queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão nessa noite, pelos irmãos também da igreja aqui de Monteiro e por todos os outros que, porventura, nos acompanhem nessa noite. Que o Senhor nos traga edificação, nos traga iluminação para compreender a tua palavra e sejamos por ela edificados, alimentados, fortalecidos, encorajados para o louvor da tua glória. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos, e o livro de Atos nos descreve, nos relata, e se você, porventura, assim o fizer, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, né, você vai perceber o início, o surgimento da igreja ali em Filipos, né, quando o apóstolo Paulo estava na sua viagem missionária, e ele é conduzido por Deus, ele é direcionado por Deus para pregar o evangelho, para trazer a boa notícia na região da Macedônia. Se os irmãos lerem aí Atos, capítulo de número 16, os irmãos vão perceber, especialmente no versículo de número 9, quando Paulo, durante a noite, teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo entendeu, nesse momento, que ele deveria ir à Macedônia para proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E assim ele o faz. Pega uma embarcação e aporta no porto de Neápolis, depois caminha mais alguns dias, ou mais alguns momentos, e chega até a cidade de Filipos. E é interessante, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo faz algo, né, que é comum em todo o seu ministério e em todas as suas viagens missionárias, as suas visitas às cidades, procurar lugar onde havia o que hoje nós estamos evitando muito, aglomeração. Paulo se dirigia justamente onde havia uma aglomeração, por menor que fosse, mas era justamente para lá que Paulo se dirigia. Provavelmente a cidade de Filipos não tinha sequer 10 ou 12 homens judeus, porque não havia sinagoga. Para uma sinagoga existir numa cidade, era necessária uma presença mínima de homens judeus. O que Paulo encontra aqui
é um grupo de mulheres que iam à beira de um rio para orar e ler a lei de Deus. E Paulo, tomando conhecimento disso, proclama o evangelho a essas mulheres, quando o livro de Atos, o capítulo de número 16, ainda nos mostra que Deus, soberanamente e sobrenaturalmente, abriu os olhos de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, provavelmente a mulher que deu guarida, que deu hospedagem para aquela comitiva missionária. E é interessante, queridos, que Paulo demora-se alguns dias na cidade de Filipos, proclamando o evangelho de Cristo, proclamando o nome de Cristo, mas ele enfrenta duas situações adversas. A primeira é uma jovem possessa de um espírito de adivinhação que perturbava Paulo e Silas e Timóteo com muita frequência, a ponto de Paulo naturalmente admoestar e corrigir ou libertar pelo poder do nome de Cristo aquela jovem, o que suscitou incômodo por parte dos senhores que lucravam com a prática da adivinhação. E isso fez com que Paulo fosse colocado no cárcere. E ali ele está no cárcere com Silas, e o texto nos descreve que eles estavam louvando a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus, naturalmente Paulo e Silas contemplam os alicerces da prisão sendo estremecidos, a ponto do carcereiro temer que os prisioneiros tivessem fugido. Quando ele os encontra ainda ali no cárcere e faz uma pergunta clássica, que nós sabemos muito bem: o que é que eu posso fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro leva Paulo e Silas à sua casa, cuida das feridas que tinham sido provocadas pelos açoites que Paulo levou. Ali aquela família toda é batizada, crê em Cristo Jesus, porém a cidade de Filipos, ela desfrutava de algo muito interessante, que era a cidadania romana. Filipos era uma cidade onde muitos se dirigiram para ela justamente por essa concessão do título de cidadão romano, que muitos ali desfrutavam. E a cidadania romana, ela trazia alguns benefícios. Por exemplo, ela trazia o benefício de ter um julgamento justo, o que não houve com Paulo. Paulo foi colocado no cárcere, Paulo foi açoitado, Paulo foi humilhado publicamente, tinha a oportunidade de recorrer ao imperador, não deram essa oportunidade ao apóstolo, porém, quando souberam que ele era um cidadão romano e não tinham oferecido a ele o que lhe era por direito, aqueles homens pediram para que Paulo partisse imediatamente da cidade com o fim de evitar maiores problemas e maiores transtornos. 10 anos depois dessa visita de Paulo, desse tempo de Paulo, dessa estada de Paulo, está ele agora preso na cidade de Roma, por volta do ano 60, 61, 62 depois de Cristo, quando recebe a visita de um dos líderes da igreja de Filipos, que era justamente Epafrodito. Paulo está lá preso, 10 anos depois, aquela igreja preocupada com Paulo, aquela igreja que era parceira do apóstolo durante o seu ministério todo, porque Paulo vai deixar muito claro que a igreja de Filipos não foi parceira dele apenas por um tempo, apenas por um período, mas desde o início até aquele momento, a igreja de Filipos foi uma igreja parceira, que ajudava, que contribuía para o ministério do apóstolo Paulo. E agora ele está preso em Roma e recebe a visita de Epafrodito, que era um líder da igreja de Filipos, com o propósito de ver em loco como é que o apóstolo estava e também trazer uma oferta levantada por aquela igreja para ajudar o apóstolo a custear as despesas da sua prisão domiciliar. E é dentro desse contexto, irmãos, que eu queria, nessa oportunidade, chamar a atenção dos irmãos para algo importante inicialmente. Percebam, e olhando especialmente para o texto, percebam que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 27,
Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, Paulo estava lidando com um público, com uma audiência que sabia muito bem o que representava privilégios de um cidadão romano. Como eu disse outrora, a cidadania romana, ela gerava alguns benefícios. E alguns moradores da cidade de Filipos se sentiam orgulhosos justamente por desfrutarem desse título de cidadãos romanos. E Paulo já inicia o capítulo de número 1, mostrando que, embora a cidadania romana fosse um privilégio, fosse algo a ser usufruído, os crentes, os discípulos de Cristo, deveriam se alegrar muito mais por uma outra cidadania. E essa cidadania é a cidadania celestial. Quando nós olhamos, e eu quero que você o faça em sua casa, o capítulo de número 1, o versículo de número 1 e 2, quando Paulo está na saudação, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo deixa muito claro que a cidadania celeste, ela implica em um senso de peregrinação nesta vida. Vocês estão em Filipos, vocês moram em Filipos, vocês estão desenvolvendo a cidadania na cidade de Filipos. Porém, lembrem-se que há uma cidadania maior, há uma cidadania superior, há uma cidadania melhor, e essa é a cidadania celestial. E aí Paulo, então, traz inicialmente essa demonstração. Irmãos, vivam, acima de tudo, de modo digno dessa cidadania, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Juan Carlos Ortiz, ele diz algo interessante. Ele diz que a vida do cristão é o quinto evangelho. É a página da Bíblia que o povo mais lê. Vou repetir a frase de Juan Carlos Ortiz. A vida do cristão é o quinto evangelho. É a página da Bíblia que o povo mais lê. Era justamente isso que Paulo estava chamando a atenção dos moradores, dos habitantes, especialmente da igreja ali na cidade de Filipos. Vivam, e vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de forma que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, por meio da vida de vocês, por meio do testemunho de vocês, possam naturalmente conhecer e ver a mudança, a transformação que o Evangelho causa na vida de uma pessoa, na vida de um pecador. É claro, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui ressaltando a necessidade que todos aqueles que são discípulos de Jesus vivam de forma que o agrade, que expresse a dignidade em possuir o título de discípulo de Cristo, em possuir o título de seguidor, de cristão, que essa é a ideia básica. E aí eu, com base nisso, irmãos, penso que Paulo, a partir do próprio versículo de número 27, do capítulo 1, começa a fazer uma espécie de descrição de como é essa vida de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E é justamente isso que eu queria chamar a sua atenção hoje à noite, para que a gente medite, né? Viver, sobre o tema viver de modo digno do Evangelho, em primeiro lugar, é ter uma fé inabalável. E eu quero que você olhe comigo o texto. Olhe para o versículo 27, a parte A ainda. Então, Paulo diz, né? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Para quê? Assim, quer que eu vá,
quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. O que é que Paulo, irmãos, inicialmente destaca aqui? Paulo destaca a necessidade dessa fé inabalável, dessa firmeza inabalável em Cristo Jesus. E eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo disse: ou eu indo vê-los, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, ou tome conhecimento de que vocês estão firmes. Claro, irmãos, Paulo está preso em Roma, e ele recebe o relatório do que estava acontecendo na igreja em Filipos por meio de Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos. E Paulo está dizendo, olha, seja eu indo aí presencialmente, seja por meio de informações vindas de Epafrodito ou de qualquer outra pessoa daí de Filipos, eu ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes, inabaláveis no Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo, queridos irmãos, de uma carta paralela a essa, produzida no mesmo período, porque Paulo, quando está nesse primeiro aprisionamento em Roma, ele escreve 4 cartas, chamadas Cartas da Prisão, que é Filipenses, Efésios, Filemon e Colossenses. E na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados, nele edificados e nele confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Paulo estava chamando a atenção dos irmãos ali da cidade de Colossos sobre a necessidade de estar firmado, fundamentado, solidificado em Cristo Jesus. E é interessante, queridos, que a gente precisa pensar sobre o conceito de fé. Porque quando a gente fala em fé, a gente tem a ideia de um sentimento abstrato, não palpável, não concreto. Mas não é esse o conceito do apóstolo aqui, não é esse o conceito de Judas, quando ele escreve a sua pequena carta, mas preciosíssima, dizendo: exorto-vos, irmãos, ou admoesto-vos, que estejamos juntos lutando pela fé evangélica que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? É um sentimento abstrato? Não. Fé aqui traz o sentido de um conjunto de verdades, um conjunto de doutrinas, o conjunto de doutrinas pelas quais o cristianismo está solidificado, está erguido, está fundamentado. E é isso que o apóstolo Paulo traz aqui. Não baseiem a sua fé, ou a fé de vocês, em tradições humanas, em invenções humanas, em tradições, em falsos ensinos. Estejam firmados, solidificados na fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, nesse conjunto de doutrinas pelo qual o cristianismo está solidificado, está erguido. É interessante, queridos, que na sequência da carta aos Filipenses, a gente vai perceber que Paulo, naturalmente, trata, não é, sobre a questão do falso ensino, de falsos mestres, a ponto até de dizer: esses são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que se aproveitam, aqueles que só têm interesses escusos no rebanho. Então, Paulo está trazendo esse alerta para que aquela igreja vivesse de modo digno do evangelho, com uma fé inabalável, com uma fé não sujeita e não vulnerável e não susceptível aos falsos ensinos, aos encantamentos que os falsos mestres pudessem naturalmente provocar. E aí a gente se recorda
quando ele escreveu também uma carta aos crentes do sul da Galácia, a carta aos Gálatas, e a expressão do apóstolo é: admira-me que vocês estejam passando tão rapidamente do evangelho da graça para um outro evangelho que não é o evangelho da graça. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Esse era o questionamento do apóstolo. Diante da presença ali, não só da presença, mas da vulnerabilidade da igreja do Senhor ali no sul da Galácia. E justamente Paulo está chamando a atenção para que esses irmãos andassem de modo digno do evangelho, com uma fé inabalável. E eu queria, queridos, considerar de forma bem prática para as nossas vidas, ter essa firmeza, ela nos beneficia e ela nos abençoa em duas direções. A primeira é que nós não somos levados por ventos de doutrina, é que nós não somos enganados por modismos, por invencionices humanas, por tradições humanas, por usos e costumes. Nós estamos e devemos estar fundamentados, edificados, solidificados no Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós estamos firmados nesse Evangelho, o falso ensino e os falsos mestres não têm espaço na nossa vida. Mas essa firmeza também nos abençoa no que diz respeito ao combate do mundanismo. O mundo é atrativo, o mundo é sedutor, mas quando estamos firmados na fé em Cristo Jesus, quando estamos solidificados em Cristo Jesus, nós não ficamos deslumbrados com o que o mundo nos oferece, nós ficamos deslumbrados com a glória de Deus, com a presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 ainda do texto que nós estamos lendo, os versículos anteriores, Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz que Cristo é o maior presente, é aquilo que ele tem de mais precioso na sua vida. E ele considerava como perda todos aqueles privilégios oriundos da sua religiosidade. E ele considera isso como refúgio, como algo imprestável, desde que ele fosse encontrado em Cristo. Ou seja, Paulo não considerava a sua vantagem, a sua superioridade religiosa na observância do judaísmo. Paulo considerava isso, pelo contrário, como perda, contanto que ele fosse encontrado em Cristo Jesus. Então, queridos, quando nós estamos firmados no Senhor, o mundo não nos é atrativo, o mundo não nos seduz, porque nós temos o que há de mais precioso, nós temos o que há de mais importante, nós temos o que gera, de fato, alegria, satisfação na nossa vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo continua, queridos, e além de dizer que viver de modo digno do Evangelho é viver uma fé inabalável, viver de modo digno do Evangelho é desfrutar e promover a unidade no trabalho do reino de Deus. Observem agora, queridos irmãos, ainda o versículo de número 27, a parte final agora, porque Paulo disse: quero, irmãos, que vocês vivam de modo digno do Evangelho, ou estando presente, indo vê-los, ou ausente, ouçam no tocante a vós outros que vocês estão firmes, estão com essa fé inabalável, mas que vocês estão fazendo o que mais? Que vocês estão lutando unânimes pela fé evangélica. Pela fé evangélica. A expressão traduzida aqui por lutando juntos, né, dá origem à palavra atletismo, irmãos. E Paulo vê a igreja como uma equipe e lembra os cristãos de que é seu trabalho em equipe que conquista as vitórias. É importante a gente trazer o que estava acontecendo. Lá no capítulo de número 4, nós vamos perceber uma admoestação de Paulo.
E a demonstração de Paulo é: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Quem eram essas duas pessoas? Eram duas mulheres, possivelmente duas mulheres muito influentes na igreja, lideranças na igreja, mas que, por uma razão ou outra, essas mulheres agora estavam vivenciando um certo desentendimento, um certo partidarismo. De modo que isso, queridos irmãos, na percepção de Paulo, era extremamente nocivo ao progresso, ao avanço da igreja. Então, aqui, Paulo, de uma certa forma, já vai combatendo aquele sentimento faccioso, aquele sentimento partidário, aquele sentimento de divisão, aquele sentimento de conflito, de guerra, de disputa que pudesse haver entre Sintique e Evódia e, consequentemente, aqueles que apoiavam uma ou outra. E é essa demonstração que Paulo traz aqui, no sentido de que as vitórias, de que o avanço, de que o progresso da igreja, ele se dá a partir do momento em que estão unidos, unânimes, defendendo uma só bandeira, a bandeira do evangelho. Não defendendo interesses pessoais, não defendendo opiniões pessoais, mas defendendo a bandeira do evangelho. E é esse conceito que Paulo traz aqui para a igreja de Filipos. Queridos, em nenhum momento a gente vai encontrar aplauso, elogios, concordância com divisões, com partidos dentro da igreja do Senhor. Quando a gente se recorda da igreja de Corinto, a gente vê Paulo sendo extremamente firme, contundente ao dizer quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo, quem é Pedro, porque havia ali uma espécie de grupos, de partidos. Isso fazia com que aquela igreja não estivesse unida harmoniosamente, objetivando algo comum a todos, a glória de Deus, a expansão do nome de Cristo, do reino de Deus. E Paulo disse: olha, irmãos, em Corinto, eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais, porque eu soube, pelos da casa de Cloe, que há entre vocês partidos, divisões. E aí Paulo admoesta, Paulo diz quem é Cefas, quem é Apolo, quem sou eu? Um plantou, outro colheu, outro regou. Quem importa, quem dá o crescimento, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, que é o proprietário da igreja, que foi ele quem comprou a sua igreja com o seu precioso sangue. Então, andem unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Diante, queridos, dos falsos mestres, a igreja, em vez de travar uma briga interna, a igreja deveria estar unida contra os falsos mestres, refutando, repudiando, combatendo os falsos ensinos que não eram salutares para a vida da igreja. E aí eu fico a refletir, queridos, como nós precisamos aprender essa verdade, viver de modo digno do evangelho, além dessa fé inabalável, essa unidade no reino de Deus, na obra de Deus. É claro, queridos irmãos, que nós temos opiniões diferentes sobre várias coisas. Mas nós devemos ter em mente que o que nos une é maior do que o que nos separa. Quantas vezes, internamente, na vida da igreja, há mais conflitos do que até mesmo externamente. E o mundo observa e percebe isso e vê com péssimos olhos. Ora, o mundo olha e diz: se internamente eles estão brigando, o
que há de atrativo, o que há de bonito, o que há de encantador neste ambiente, nessa aglomeração, nessa assembleia, nessa reunião de pessoas? E aí você poderia me perguntar, mas pastor, não há conflitos? Não há... Claro que há. É por essa razão que, paralelamente ao termo unidade, sempre que Paulo trabalha, ou a Escritura trabalha sobre unidade, por outro lado, ela trabalha sobre perdão, sobre longanimidade, sobre mansidão, sobre aceitação, sobre suporte mútuo, porque isso é necessário. O que a gente não pode é colocar as nossas vaidades pessoais acima do reino de Deus. Acima do reino de Deus. Quando a gente lê a carta aos Colossenses, final do capítulo 1, início do capítulo de número 2, Paulo vai deixar muito claro que ele estava preocupado com o bem da igreja acima das suas vaidades e acima do seu próprio bem-estar. Paulo diz, irmãos, eu estou travando grande luta por vocês. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por causa de vocês. Paulo estava sofrendo ali, aprisionado em Roma, porque ele era um pregador do evangelho, porque ele estava pregando o evangelho aos irmãos em Colossos, em Filipos, ou seja, nas suas viagens missionárias. Ele estava muito mais preocupado, e quando aqui na carta aos Filipenses ele recomenda a Timóteo e depois a Epafrodito, Paulo inclusive vai dizer que Timóteo é alguém que não tem em vista o seu próprio bem-estar, mas tem em vista o bem-estar da igreja de Cristo Jesus. Unidade, irmãos. Trabalhemos unidos, juntos, de mãos dadas, objetivando única e exclusivamente a glória do nosso Deus. Vaidades pessoais, no reino de Deus não há espaço para elas. No reino de Deus só há espaço para homens e mulheres que estão dispostos a servirem humildemente ao Senhor, atribuindo a glória e o louvor somente a Ele, porque Ele é quem é digno de receber glória e louvor. Andar de modo digno do Evangelho, fé inabalável, unidade no trabalho, no serviço do reino de Deus, coragem diante dos inimigos. Observem o que diz o versículo de número 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. A palavra que Paulo utiliza aqui, queridos irmãos, ela traz a ideia de um cavalo se acovardando da batalha. Nesse período, claro que as guerras, elas não eram travadas com mísseis, né, com jatos, com tanques de guerras, com submarinos, como nós temos nos nossos dias. O cavalo era uma peça fundamental, era uma arma fundamental. E o cavalo precisava ser audacioso, ser corajoso, diante da situação adversa que se apresentava para ele. Mas a ideia de Paulo aqui é, irmãos, não se deixem intimidar. E aí alguns cavalos se acovardavam, recuavam. Paulo disse, olha, não fiquem com medo, não fiquem amedrontados, não fiquem como um cavalo tímido, que se espanta, não é, diante de um objeto inesperado. Não ajam dessa forma. Pelo contrário, diante dos inimigos, diante dos falsos mestres, diante daqueles que perturbam e tentam desconstruir a igreja de Deus, sejam intrépidos, sejam ousados. E aí, queridos, quem são os inimigos? Eu volto para o capítulo de número 3. Capítulo de número 3, Paulo vai tratar, né, vai tratar sobre esses indivíduos. Se você, por exemplo, abrir aí a sua Bíblia no capítulo de número 3, versículo de número 17 em diante, o apóstolo diz, irmãos, sejam unidos, sigam unidos, o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos.
Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aí, como são eles? O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, queridos, Paulo está dizendo, diante desses, sejam ousados, sejam intrépidos, sejam corajosos. Não temam e não tenham medo. E eu fico refletindo não apenas sobre esses que Paulo diz aqui, os inimigos da cruz, mas no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai relatar um pouquinho sobre a sua prisão. Aquela igreja estava preocupada com ele, porque ele estava preso. E quando ele trata no capítulo de número 1, ele diz assim, olha, aquilo que me aconteceu, objetivando, obstacular, impedir o avanço do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, pelo contrário, tem contribuído para a sua expansão, porque aqui na prisão eu tenho pregado diuturnamente a guarda pretoriana. E, por outro lado, os irmãos de Roma, ouvindo as minhas algemas, a minha prisão, ousam falar com mais desassombro do nome de Cristo Jesus. Então, aquilo que o Império Romano intencionava com Paulo, que era intimidar, privar Paulo e intimidar a igreja a pregar o evangelho, porque da maneira como o apóstolo estava preso, o Império Romano poderia prender qualquer um que pregasse o mesmo conteúdo. O efeito foi o contrário. Os irmãos com mais desassombro ousavam proclamar e pregar o nome de Cristo Jesus. Diante das lutas, diante dos desafios, diante dos obstáculos, diante dos inimigos da cruz, o que é que Paulo diz? Coragem, irmãos. Lutem pela fé evangélica que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não tenham medo de hastear, de levantar, de erguer a bandeira do evangelho. Não temam, não temam, não tenham medo. O Esbis, ele diz que Paulo cita brevemente aqui alguns estímulos para enfrentar as lutas, não é? Primeiro ele diz, as lutas provam que somos salvos. Versículo 29, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. As lutas, elas também são benéficas por causa de Cristo, porque mostra que isso é um privilégio. Vocês tiveram e receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por causa de Cristo. E lembrar que outros passam também pelo mesmo conflito. Observem o capítulo, o versículo de número 30, quando Paulo diz, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Ou seja, se vocês estão sofrendo aí em Filipos, eu também estou. E há muitos outros espalhados em todo o vasto império que também sofrem, padecem por causa do nome de Cristo. Mas o que é que Jesus diz a tudo isso? Jesus diz que é alegria. E uma alegria não minúscula, mas uma alegria maiúscula, superlativa. Olha, bem-aventurados, mais que felizes, são vocês quando vocês são injuriados, são perseguidos, mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. E Jesus disse, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Jesus disse que sofrer por causa dele e do nome dele é, sem dúvida alguma, um privilégio e é
uma honra. Então, queridos, vamos em frente, com coragem, com ousadia, com intrepidez, não temendo os inimigos, não temendo a oposição, não temendo os adversários, não temendo os inimigos da cruz de Cristo. Pelo contrário, defendendo, proclamando, não nossas opiniões, nossas preferências, nossos gostos, mas defendendo e proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que Paulo chamou lá, escrevendo aos Colossenses, o mistério que outrora esteve oculto, mas que agora fora revelado, a saber, Cristo em vocês. O mistério que esteve oculto outrora, mas agora manifestado, revelado de forma plena, perfeita, suficiente, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Esse é o convite, esse é o clamor, essa é a convocação que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Filipos, no sentido de que essa igreja lutasse, tivesse coragem para enfrentar os inimigos. Queridos irmãos, estamos andando de modo digno do Evangelho? Será que nós temos essa compreensão de que aqui nós somos forasteiros, somos peregrinos, nós estamos apenas de passagem? Porque essa é a realidade. Está aí a pandemia para não trazer e mostrar essa verdade, mas para acentuá-la. Para acentuá-la. A pandemia está apenas acentuando a verdade de que nossa vida ela é breve, ela é passageira, ela é finita. Aqui nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. É até um hino do nosso hinário que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. No sentido de que nós estamos peregrinando. E peregrinando com um objetivo: a glória, a presença, a habitação para sempre diante do Senhor Jesus, aquele que nos salvou e aquele que nos redimiu. Andemos, queridos, de modo digno do Evangelho. Andemos de modo digno do Evangelho. Se você me perguntasse, e eu faço para a gente terminar, qual estímulo nós temos para andarmos de modo digno do Evangelho? A gratidão pelo que Deus fez por mim e pelo que Deus fez por você. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos fez novas criaturas, Ele nos fez novas pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por essa razão, gratidão, sejamos impulsionados a andar, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, testemunhando dele, onde quer que nós nos encontremos. Que Deus te abençoe ricamente e que você, que eu, que nós possamos andar de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.